E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Vamos entrar aí no nosso segundo capítulo, que é a parte das operações com os números naturais, certo? E na aula de hoje nós vamos ver a operação de adição, ok? Então ela está aí na página 34 do livro didático, certo? Só que, ao invés de conhecer somente os algoritmos das operações, a gente tem que conhecer também os sentidos, né, dessas operações, ok? Para depois, quando vier esses sentidos em um contexto, em uma questão, a gente saber identificar qual deles a questão está trazendo, né, o texto está trazendo, e qual deles a gente vai utilizar, certo? Para a ideia de adição, a gente tem dois sentidos aí, duas ideias que estão associadas a ela, certo? A primeira ideia é essa daqui, ó, juntar quantidades, né? Então, é uma das ideias da adição, é juntar duas ou mais quantidades que a gente tem, certo? Aí eu trouxe um exemplo, eu coloquei aqui um exemplo para a gente compreender melhor dessa primeira ideia aqui, ó. Um exemplo diz o seguinte: Joana estuda no sexto B. Na escola onde ela estuda, há 358 alunos no período da tarde e 536 alunos no período da manhã. Qual é o total de alunos dessa escola? Então, perceba, para a gente descobrir o total, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar essas duas quantidades, não é isso? Eu tenho que juntar 358, né, com 536 aqui, ó, que é a quantidade de alunos que estuda à tarde com a quantidade de alunos que estuda pela manhã, certo? Então, essa é a primeira ideia aí, é juntar duas quantidades, certo? Então, a gente vai ver o algoritmo, né, os algoritmos dela. A gente vai ver dois aqui, algoritmos da adição. Primeiro, o que é algoritmo? O que significa essa palavrinha? Algoritmo, basicamente, ele é um método, a maneira de como a gente vai fazer essa adição, certo? Essa soma. Então, a gente vai ver dois aqui, certo? Deixa eu só ajeitar um pouco mais a tela aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu deixar visível aqui. O primeiro é o algoritmo da decomposição, né? Como o próprio nome já diz, eu vou decompor os dois números que eu vou ter que somar aí. Então, por exemplo, eu vou pegar o número 358, certo? Vou decompor ele e vou pegar o número 536. 536, também vou decompor esse número, certo? Isso pelo algoritmo da decomposição. Como é que a gente vai fazer para decompor? Ó, olhando aqui em cima, se eu pegar esse número aqui, 358, e eu quero decompor ele, a gente vai usar aquela ideia de ordens, certo? Essa primeira é a ordem das unidades, a segunda a ordem das dezenas, a terceira a ordem das centenas, não é isso? Então, como eu tenho, por exemplo, 3 centenas aqui, ó, então vai ficar com 3 centenas dá 300, não é isso? Mas como eu tenho 5 dezenas dá 50, não é isso? Mas, como eu tenho 8 unidades, né, dá 8. Então, ó, perceba, quando eu somar todo mundo aqui, vai dar exatamente o número que eu fiz a decomposição aí, ó, 300 mais 50, 350, mais 8, 358, certo? Então, isso é o que a gente vai fazer com esses dois números aqui, ó. Então, eu vou colocar bem coloridozinho aqui para ver se facilita a compreensão. Esse número aqui, 358, é a mesma coisa que 300 mais 50 mais 8, não é? Que a gente já fez? Pronto. Beleza, fiz a primeira decomposição aí, ó, 300 mais 50 mais 8. Esse segundo número, 536, a gente vai fazer da mesma maneira, ó, não é isso? Então, é 500 mais 30 mais 6. Na verdade, se a gente somar tudo aí, ó, dá o próprio número que eu decompus, correto? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Ó, simples, né? Agora, eu vou somar aqui esses números, certo? Eu vou somar unidade com unidade, vou somar dezena com dezena e vou somar centena com centena, ok? Então, ó, pelo método da decomposição, eu vou fazer o seguinte, né? Vou passar o traçozinho aqui, só para ficar mais bonitinho, ok? E vamos lá. Se eu tenho 300 com 500, né, somando os dois, eu tenho quanto? 800. Não é verdade? Se eu tenho 50 com 30, somando eles dois, dá 80, certo? E se eu tenho 8
com 6 aqui vai dar 14, não é verdade? Agora tem um pequeno porém aqui que a gente vai ter que observar. Ó. Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui. O pequeno porém que a gente tem que observar é o seguinte. Como eu estou juntando unidades, por exemplo, eu não posso ultrapassar aqui as 10 unidades. Porque sempre que eu junto 10 unidades, eu tenho uma dezena, não é isso? Então, eu retiro as 10 unidades daqui, da ordem das unidades, e trago essas 10 unidades para cá, para a dezena, certo? Então, aqui, perceba que esse 14 eu posso escrever como sendo 10 mais 4, não posso? Aqui é unidade, aqui é dezena. Então, essas dezenas aqui, ó, eu posso somar elas aqui, ó. Não é verdade? Então, vai passar a ser assim agora. Ó. Vai continuar 800, certo? Aqui, ao invés de ser 80, ó, você já tem 80. Com mais 10 que veio de lá, veio quanto? Fica 90. Não é isso? E no 14, como eu tirei 10, passou a ser só o 4. Agora sim tá ok. Então, agora eu vou juntar os números novamente, certo? Juntando eles aqui novamente. Ó. 800 mais 90, 890. 890 mais 4, 894. Então, esse é o nosso resultado aqui feito pelo método da decomposição, certo? E esse algarismo, esse algoritmo usual aqui, é aquele método tradicional de soma que a gente conhece, certo? A gente coloca as duas parcelas aí que eu tenho que somar, ó, por exemplo, 358... né? Depois 536. Então são esses dois números que eu tenho que somar aqui, ó, um abaixo do outro, passa aquele tracinho aqui e faz aquela soma tradicional, certo? Do jeito que a gente conhece, beleza? Aí tem que respeitar aquela ordenzinha, porque quando eu estou somando, né, eu vou sempre começar da ordem menor. Então eu vou sempre começar da minha direita para a minha esquerda, respeitando esse sentido aqui, certo? Por quê? Ó, a gente não tem a ordem das unidades, dezenas e centenas, não é isso? Então eu tenho que juntar as unidades para formar dezenas, eu tenho que juntar as dezenas para formar centenas e por aí vai, certo? Então por isso que eu sempre começo da ordem menor aqui, que é das unidades, ok? E aqui a gente faz pelo método tradicional mesmo, que a gente já conhece, ó. Eu vou juntar aqui, somando 8 com 6 dá o quê? 14, não é? Eu coloco 4 e sobe 1 aqui para a próxima ordem aqui, que é das dezenas, certo? 1 que veio aqui mais 5 dá 6. 6 mais 3 aqui vai dar 9. Não é isso? E 3 mais 5 aqui vai dar 8. Então, resultado, ó, 894. Certo? É bem mais simples de fazer por esse algoritmo aqui. Não é verdade? E outro fato interessante, né? Vocês, quando forem organizar essa somazinha aqui, tanto faz a ordem que vocês vão colocar os números. Tanto faz quem você vai colocar em cima, quanto quem você vai colocar embaixo, certo? Isso aí não altera a soma, ok? É uma das propriedades da soma que a gente vê um pouquinho mais adiante, certo? Então, prosseguindo aqui, né, a gente vai ver a segunda ideia relacionada, né, ou associada aí à adição. Né? Qual é essa ideia? Qual é essa segunda ideia? A segunda ideia é o seguinte, é acrescentar uma quantidade a outra já existente. Então, a gente já tem uma quantidade x aí, e aí eu vou acrescentar uma segunda quantidade a ela, certo? É a segunda ideia aí que está associada à minha adição, certo? Então, também deixei um exemplozinho aqui para a gente compreender. Vimos que há 894 alunos na escola de Joana, né? A gente acabou de fazer essa conta aí. Se forem matriculados 87 novos alunos, qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Então, perceba que essa quantidade aqui eu já tenho, né? 894. E agora eu quero acrescentar uma nova quantidade a ela, que é de 87. Beleza? Então, vamos fazer isso também pelos dois métodos, ok? Melhor, pelos dois algoritmos, né? Algoritmo da decomposição, algoritmo usual, né? Os nossos dois métodos mesmo. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Nesse algoritmo da decomposição, ó, eu vou pegar os números que eu vou somar, né? Que é o 894, não é isso? E também o 87. E aí eu vou decompor eles, igual eu fiz lá no primeiro exemplo. Beleza? Então, vamos lá. 894, a gente viu que pode ser escrito assim, ó, 894
né, mais o 90 mais o 4, não é verdade? Então, ó, 800 mais 90, 890. 890 mais 4, 894, certo? O 87, como é que eu posso escrever? Perceba que o 87 não tem nenhuma centena, então não vou escrever ninguém aqui, ó, né? Eu tenho somente dezena e unidade. Então, eu tenho 80 aqui, ó, e 7 nas unidades, certo? Perceba que se eu somar aqui, vai dar exatamente aquele númerozinho aqui, 87. 80 mais 7, 87, certo? Então, do mesmo jeito, eu vou fazer a soma, certo? Então, do mesmo jeito aqui, eu vou fazer a soma, ok? Então, vamos lá. Ó, como não tem ninguém para somar com 800, eu só vou descer ele aqui. Vai ficar 800 mesmo, não é isso? Agora, 90 somado com 80, quanto é que dá? 90 somado com 80 vai dar 170, certo? E somando aqui 4 com 7 vai dar 11. Né? Então, perceba que agora eu tenho duas transposições aqui para fazer. Né? Por quê? Como aqui é a ordem das dezenas, não pode passar, né, de 100 aqui, certo? Por exemplo, se eu tiver 10 dezenas, que é 100, né, eu tenho uma centena, então eu tenho que jogar essa centena para cá, ó, ok? Então vai ficar assim, eu vou reescrever isso daqui, ó. Eu vou reescrever, certo? Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. Só baixando aqui mais um pouquinho, né? Então eu vou reescrever isso aqui, ó. Vai ficar assim, 800, que eu já tenho, não é isso? Mais o 100 que veio daqui, ó. Ok? Já nessa daqui, vai acontecer o seguinte. Ficou 70, não é porque eu tirei 100. Mas nessa daqui, ó, que é a casinha das unidades aqui, está passando de 10 também, ó. Então, esse 10 aqui, eu vou jogar ele, né, para a casa das dezenas. Ok? E aí, ficou somente uma unidade aqui, ó. Ora, se era 11, eu tirei 10, né? Ficou somente 1. Mesmo caso aqui, era 170, eu tirei 100, ó. Tá aqui o 100, que eu botei para cá, para as centenas, certo? Então, ficou somente o 70, ok? Agora, finalmente, eu vou somar eles para juntar todo mundo, né? É um processo um pouquinho mais trabalhoso, quando tem as transposições, mas dá para a gente acompanhar aí, ó. 800 mais 100 vai dar quanto? 900, não é isso? 70 mais 10, quanto é que vai dar? Vai dar 80, beleza? E o 1 aqui, como não tem ninguém, vai ficar somente o 1 mesmo, tranquilo? Então, agora é só juntar todo mundo aqui, ó. Só somar, agrupar eles novamente. 900 mais 80, 980, certo? 980 mais 1, 981 alunos aí passará a ter a escola, certo? Tranquilo? Agora vamos fazer pelo método usual, né? Nosso algoritmo usual aqui, que é como a gente já conhece tradicionalmente. Eu vou fazer 894 somado aí com 87, não é isso? Somado com 87, ó. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, tenho que começar sempre da direita para a esquerda, né? Eu vou juntar as unidades para formar as dezenas, vou juntar as dezenas para formar as centenas e por aí vai. Ok? Então vamos lá. Somando 4 com 7 aqui dá 11, né? Então eu coloco 1 e sobe 1 para cá, para a próxima casazinha aqui, né? 1 com 9 que veio dá 10. 10 com 8 vai dar 18, né? Então, de novo, eu vou colocar 8 e vou subir o 1. Beleza? Se vocês têm dúvida, pessoal, é o seguinte, ó, por exemplo, sempre que dá um número de 2 dígitos, por exemplo, nesse caso que deu 18, certo? Eu sempre coloco o número da minha direita, ok? E levo para a próxima casa um número da minha esquerda, beleza? Então, vale a pena lembrar disso daí. E, finalmente, aqui, somando 1 que veio com 8, 9, ó, 981 também. Certo? Então, essa foi a aula de hoje, né? Os dois algoritmos aí, as duas ideias associadas à adição, né? Espero que vocês tenham compreendido, vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.